Aula 224, Palavra Poderosa. Jesus Cristo seja em tudo louvado e exaltado. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos novamente estudar a Palavra do nosso Deus, de maneira que esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados você pode ter acesso nas nossas plataformas digitais. Siga-nos no Instagram, Palavra Poderosa Antônio Oliveira. Temos também o WhatsApp, mais 258-84-567-6067. Ou você pode ainda nos enviar um e-mail, oliveirasiloafrica@gmail.com. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o seu companheiro de estudo da palavra, em mais essa aula gloriosa. E tomando uma palavra introdutória, pegamos aí em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículos 8 e também o versículo 10, que nos revela acerca de que o homem de Deus deve ser um homem de uma só palavra, o homem, a mulher de Deus, evidentemente. E nesse texto está escrito: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos, de sórdida ganância. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Veja, amados, que a palavra de Deus nos exorta por nossa integridade. A partir do nosso estilo de vida, a partir das palavras que saem dos nossos lábios, não prometa nada a ninguém pela qual você sabe que não possa cumprir. Esforce-se, esmere-se em fazer para que as pessoas olhando para você tenham uma referência. Possa dizer: olha, esse homem, essa mulher é uma pessoa de uma só palavra, tem um caráter refinado. Na sua vida não pode haver um hiato, não pode haver uma vírgula, não pode haver um ponto, não pode haver um espaço. Você tem que ser um homem de sim, sim, não, não. Porque é terrível quando nós encontramos alguém dizendo-se ser de Jesus Cristo, homem ou mulher de Deus, mas você percebe que pelos seus atos, pelas suas atitudes, até mesmo pela palavra que promete, eles não cumprem aquilo que realmente acabam prometendo e assim deixam um rastro de irresponsabilidade, um rastro de iniquidade. Portanto, não seja assim, seja diferente. O tema que estamos estudando fala sobre libertação financeira 3, dentro de uma abordagem renovada. Então, continuaremos agora a falar sobre como fazer um plano de vida. E aí queremos pegar a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 15, do versículos 14 até o versículo 33, diz o seguinte: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras.
por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, e compreendê-los, os que nada tinham ouvido a seu respeito. Essa foi a razão por que também, muitas vezes, me senti impedido de visitar-vos. Mas, agora, não tenho já campo de atividade nestas regiões e desejando já muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que, de passagem, estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus, a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Amados, nós entendemos que aproximadamente 90% das pessoas não têm um plano de vida. Agora, imagine se o seu superior, o seu encarregado, o seu chefe, ele te convocasse a você apresentar-lhe um projeto e assim que você deveria desenvolver esse projeto, lhe solicitando prioridade zero. Sim, sendo que para isso você deveria abandonar todos os projetos que você tem em andamento. Imagine essa situação. A minha pergunta é: o que você responderia para o seu superior? Já tem um plano de vida? Você diria isso para ele? Ou então, olha, chefe, eu tenho muitos compromissos? Ou, olha, eu já tenho uma agenda a ser cumprida? A minha pergunta é o seguinte: quem disse que você tem um plano de vida? De onde tirou essa ideia? Porém, amados, temos que ter um plano de vida. É a conclusão que todos nós chegamos. E aí a questão é o seguinte: o que significa isso então? Bom, podemos pegar aqui alguns exemplos, como daqui a 5 anos eu quero estar casado, ou quem sabe, daqui a 3 anos eu quero concluir o meu mestrado, ou o meu doutorado, ou a minha pós-graduação, ou então, daqui a 4 anos eu quero ter a minha casa própria. É um plano de carreira, portanto?
é um planejamento de metas a curto, a médio, a longo prazo? O que você entende por isso? Onde eu vou estar e o que estarei fazendo daqui a 10 anos? São perguntas que cada um de nós fazemos, ainda que seja no nosso íntimo, a nossa alma. O que é um plano de vida, na verdade? Quem foi que inventou isso, essa história? Planejamento de metas, de atividades diárias, atividades semanais, de datas, de finanças. E o curioso é que nós vamos anotando assim até de uma maneira organizada, dentro de uma lógica, de uma maneira coerente, nós vamos pontuando e anotando todas essas coisas. Agora eu quero confessar a você, eu quero abrir o meu coração e dizer que eu cansei de fazer plano de vida. Todos os que eu fiz não deram em nada, absolutamente nada. E aí, queridos, eu cheguei à maturidade de entender que a minha vida está exclusivamente nas mãos de Deus. E eu sou tremendamente grato por ter chegado onde cheguei por causa dele, por causa de Jesus Cristo. Agora pense comigo, como é que eu vou ensinar e sugerir que outros façam o que para mim foi um fracasso? O que hoje eu não faço, como é que eu vou ensinar outros a fazer aquilo que hoje eu não acredito? Como é que eu vou sugerir que outros façam o que eu não acredito que deve ser feito? Ah, queridos, imagino que se alguém se apresenta ao Senhor e oferece a Ele, olha, Senhor, aqui está o meu plano de vida, o Senhor vai rir, e vai rir muito. E se você não tem um plano de vida, como é que você vive? Eu quero, portanto, te convidar a analisarmos o texto que acabamos de ler, né? É o texto de Romanos, que não dá para ter um plano de vida. Particularmente, a partir do versículo 22, note que Paulo ele tinha uma profunda consciência que a vida dele não estava nas suas mãos e que os acontecimentos da sua vida não dependiam dele. Exatamente, ele deixa isso muito claro. Veja que ele não explica o porquê ele foi impedido, se foi impedido por Deus ou se foi impedido pelo diabo, quem foi que o impediu? Porém, o que ele deixa muito claro é que se dependesse dele, de Paulo, ele teria ido. Uma força obstaculizou o seu caminho e o seu desejo, e assim não foi realizado. Porém, veja o que Paulo diz: espero em Deus chegar até vocês. E no versículo 23, ele diz que há muito tempo ele deseja visitá-los, desejaria. O que Paulo deixa claro é que a vida dele não está nas suas mãos, e ele chega a afirmar o seguinte: desejo, sim, eu tenho vontade, porém, se tudo der certo, eu irei. Paulo chega a falar isso. Imagine você marcar com seu dentista e ele falar: olha, quem sabe, talvez, na terça-feira da semana que vem, você vem aqui no meu consultório mais ou menos às 16 horas e eu vou te atender. Na verdade, eu creio que deveríamos planejar nossa vida dessa maneira e sofreríamos menos. Mas entendemos, amados, que há influências. E as influências não são poucas, de pessoas, de tempo, de circunstâncias, das mais variadas possíveis, que nos impedem muitas vezes de cumprir aquilo que gostaríamos de fazer. De maneira que a vida não está em nossas mãos. Deus abençoe grandemente. Na próxima ministração daremos continuidade a partir desse ponto. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.